A gente parte do princípio que o óbvio é óbvio. E o óbvio não é óbvio, o óbvio precisa ser relembrado e redito. Muitas vezes eu preparo a comunicação somente olhando para quem eu vou falar e esqueço da parte mais importante, olhando para quem vai se comunicar, que no caso sou eu. Não adianta ser só bem intencionado na comunicação. A gente tem o anseio de falar antes de escutar. Na comunicação a gente tem que saber exatamente o que é importante e digo o importante primeiro. Sem conexão não tem comunicação. E a mesma pessoa que vai no jogo de futebol e muitas vezes xinga o próprio time ou o juiz, ela vai no jogo de tênis e fica 3 horas em silêncio. Porque o ambiente também molda a gente. Eu costumo dizer que a comunicação não é um retrato, mas ela é um filme. Você sente que tem desafios na sua comunicação executiva? Acesse o link do diagnóstico executivo gratuito que está na descrição desse episódio e descubra o que trava o seu posicionamento estratégico. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e aqui você encontra quinzenalmente assuntos que vão te ajudar a evoluir numa das habilidades mais importantes para o profissional conseguir os resultados que ele deseja, a comunicação e o posicionamento. Outro dia eu ouvi uma frase, fui pesquisar sobre ela, não encontrei fonte, mas fez muito sentido para mim. Um cliente meu me disse: Cecília, eu li um dia que os profissionais, eles passam 95% do tempo buscando informações e dados, fatos, e 5% do tempo se ocupando em como comunicar isso e fazer isso se tornar valor para quem ouve. Isso é um ponto que realmente faz sentido. Todos os momentos que eu circulo por empresas, eu entendo que a comunicação e a falta de preparo e intencionalidade na comunicação é um dos principais gargalos dos relacionamentos e, em consequência, dos resultados. E para a gente falar sobre isso hoje, eu convidei uma pessoa que se tornou muito especial para mim há pouco tempo, que é a Carol Leitão Carlevaro. A Carol, ela é psicóloga e ela tem um trabalho muito relevante com líderes e executivos, trabalhando também os relacionamentos. Seja muito bem-vinda aqui, Carol. Obrigada, Cecília. Obrigada pelo convite. Foi uma honra. Fiquei muito feliz. Como você falou, né? Recentemente nos conhecemos e com tantas trocas, né? E aprendizados mútuos. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu que admiro. E aprendizados e admiração, né? Te admiro muito. De ambas as partes. Primeiro comecei a admirar como pessoa e agora, depois que conheci um pouco mais sobre o que a Carol faz como profissional. Legal, também. Muito bom. Carol, para a gente começar essa conversa e as pessoas poderem entender quem é você, conta pra gente o que Carol Leitão Carlevaro comunica sobre Carol Leitão Carlevaro. Você sabe que, recentemente, eu perguntei para alguns clientes qual era a percepção deles sobre o meu trabalho. E quando eu falo da percepção sobre o trabalho, eu estou falando exatamente o que eu comunico sobre o trabalho, né? E eles falaram algumas palavras que me chamaram a atenção. Uhum. O primeiro cliente que eu perguntei, ele falou: Carol, você traz segurança quando a gente traz ou discute um projeto. Você traz serenidade, você traz serenidade na resolução, cuidadosa na resolução de um problema, seja no âmbito corporativo ou até mesmo no âmbito clínico, que eu também atuo. E eles falaram, por mais que esteja difícil a situação, você fala, calma, vamos avaliar em diferentes perspectivas. Uhum. Isso não quer dizer que eu não esteja, às vezes, desconfortável, mas espera 30 segundos, espera 1 minuto, vamos refletir sobre isso. Então, acho que essa é a minha comunicação principal com meus clientes. Qual é a melhor solução? Muito legal. E você sabe que eu li um livro outro dia, quer dizer, estou lendo um livro que fala sobre o pensamento de espectro amplo e a importância disso para tudo. E é exatamente isso. O pensamento de espectro amplo convida você a observar de outras formas e deixar aquilo que você pré-concebeu
um minutinho de lado, para depois retomar e pensar sobre ele de Exato. novo, Que legal! né. Depois eu quero a indicação desse livro. É maravilhoso. Foi esse cliente que Que trouxe. me indicou. Ele é um alto executivo numa empresa gigantesca, e ele trouxe esse livro, fantástico. Depois eu posso até deixar aqui para também quem tiver o interesse. É um livro que está em inglês, mas tranquilamente dá para Absorver. absorver. Muito bom. E sobre essa questão, Carol, de comunicação, preparo, qual a experiência que você tem no seu trabalho? Cecília, essa é uma ótima pergunta, né, porque se você me perguntar o que é comunicação, eu vou falar que comunicação é viver, Uhum. né. Se a gente não se comunica, a gente não vive. Os primeiros momentos de vida nós precisamos comunicar, Sim, inclusive através do choro. Então, quando a gente fala da comunicação no trabalho, nós brasileiros, culturalmente, somos conhecidos pelo jeitinho, pelo improviso, pela ocupação, né, no processo de estar ocupado e ser valorizado por isso, mas a gente tem algo para parar e refletir. Onde está o planejamento, e né? é incrível isso, né, porque eu acredito que na sua experiência você deve passar por isso. Como eu tenho um trabalho muito focado em comunicação, eu fico assombrada como isso não é priorizado pelos líderes, também pouquíssimo incentivado nas empresas. Eu entendo, né, você falar: "Eu acho", talvez fique quem não acha não tem certeza, né. Eu entendo que a gente tem o anseio de falar antes de escutar. Nós temos o e é algo que eu tenho me treinado cada vez mais, Eu porque também. principalmente no mundo ágil que a gente está, a gente sente que a gente tem que responder tudo rápido, que temos que fazer tudo rápido, inclusive se comunicar muito rápido, né. O se comunicar imediatamente não quer dizer que você vai comunicar da melhor forma. Então a ciência Não vai também. nem dizer que você vai comunicar, né. Exato. Você só vai falar. Só vai falar, e muitas vezes a gente não teve o cuidado de ouvir o que a pessoa realmente está querendo transmitir, então a gente já vai na nossa, eh, interpretação e Uhum. percepção. E sobre isso é muito interessante, porque o princípio da comunicação, né, no mundo corporativo, seja de um líder comunicar ou até mesmo de um profissional comunicar com pares, com outro par, seja até mesmo um profissional comunicar com um líder, a gente parte do princípio que o óbvio é óbvio, Uhum. né. E o óbvio não é óbvio, o óbvio precisa ser relembrado e redito, assim como a gente faz em educação de filho muitas vezes, a gente tem que retomar, retomar, retomar Sim. sempre. E eu costumo também, dizer que quando a gente trata o óbvio como óbvio, é onde a gente perde o dado de importância, porque aquilo vira uma rotina, vira um senso comum, eu acredito que o outro saiba, Uhum. e na verdade é uma percepção minha, É uma porque leitura, né. é uma leitura. Porque quando a gente fala de percepção ou de relacionamento, muito por trás do que eu vou comunicar está a interpretação do que eu vivi, do que eu interpretei da situação. Então o processo ele vem de uma captação de informação, dados, né, passa pelo nosso filtro de percepção, muitas vezes junto com o nosso sentimento para dar um significado. Só que esse processo é tão rápido e tão automático que a gente acaba querendo interpretar na nossa percepção, e eu não estou dizendo que a intenção seja ruim. A intenção ela é boa, quando a gente está com equilíbrio de emoções, mas não É. necessariamente alinhada com a expectativa do que eu quero comunicar e nem do que alinhado com a expectativa com que o outro quis comunicar para mim. Que isso é uma das coisas mais importantes na comunicação. Com Geralmente, quando nós, e aí eu me incluo, porque Somos pessoas. somos pessoas e é uma habilidade extremamente desafiadora. É a questão de cada um tem o seu mapa mental, né, o seu modo de olhar aquilo, então cada um tem a sua verdade.
A partir até de crenças, né, de crença, de experiência, que se torna uma verdade. Se torna a sua verdade, mas não é a verdade do outro. Agora eu quero complementar algo sobre a intenção que você falou. Eu costumo dizer que não adianta ser só bem intencionado na comunicação. Por quê? A comunicação, ela é automática. 90% do que a gente fala, faz, tá ali no pilotão, né? Então, eu vejo, você falou da educação de crianças, eu vejo muito o meu desafio de comunicação na educação da minha filha de 5 anos. Então, eu tenho que pensar para falar com ela, para dar resultado na educação dela. Porque se eu deixar muitas vezes no meu piloto automático, eu tenho uma comunicação que só vai me liberando dos meus problemas com ela. Então, vamos fazer isso rápido, vamos. Isso é uma necessidade minha, né? Lógico, eu tenho maior boa intenção com a minha filha. Só que eu não tenho a intencionalidade de tirar minha comunicação do piloto automático para levar uma mensagem para ela que faça sentido no mundo dela e que desperte a atenção dela. Então, só a boa intenção Não vai. não vai. Eu preciso ter uma intencionalidade a cada palavra. Então, eu preciso pensar como levar a minha boa intenção. Nossa, é fantástico. Até porque o que acontece com o nosso cérebro, né? A gente tende a responder muito rápido, principalmente em situações que nós estamos em estado de alerta. Então, o nosso cérebro, né, o córtex pré-frontal, quando ele está a gente entra no estado de alerta, ele diminui a capacidade de reação e a nossa amígdala, ela entra em ação. A gente precisa realmente diminuir muitas vezes esse estado para voltar numa forma fisiológica mesmo a ter uma percepção mais real para uma tomada de decisão mais consciente. Isso é fisiológico. Agora, obviamente, para que a gente tenha um estado, né, uma homeostase, ou busque essa homeostase, a gente tem ferramentas para isso. Né? Eu costumo trabalhar muito com os executivos com uma ferramenta que é conhecida no mundo da engenharia, no mundo de fábrica e de negócios, que é uma ferramenta do PDCA. O PDCA, eu vou fazer só uma introdução rapidamente, ele é um ciclo de melhoria contínua, que é o plan de planejar, o do de fazer, o check de checar e o act de agir, né, ou adequar. E eu costumo trabalhar que quando a gente vai comunicar, a gente precisa fazer esse planejamento. Sim. Porque a gente vai com uma carga muito grande em cima da informação, do dado. Só que esse dado que você começou a falar dos 95% no início do podcast é interessante, porque como eu já convivi 95% daquele dado, eu me debrucei naquele dado, para mim, ele às vezes se torna até cansativo. Eu já sei o que está ali, mas a pessoa que está à minha frente, não. Então, o que é realmente importante daquele 95% da busca que eu fiz? O que eu preciso passar? Então, eu preciso de todo aquele filtro planejar e depois eu vou para a ação. Mas esse planejar, ele também, a mesma informação que eu, de repente, vou passar para um diretor a partir da mesma planilha vai ser diferente do que eu vou falar para o meu time. Talvez mais minuciosamente, ou precisa ser mais explicado, porque tem um contexto diferente. Sim. Que aí eu entro de novo num outro planejamento. Mas nós brasileiros somos treinados a executar. E aí, nessa questão, tem uma questão importante. Porque eu já trabalhei com vários profissionais que eles tinham uma questão dessa forma. Eu vou falar com o meu líder, né, com o meu gestor, líderes mesmo, em cargos até altos. Eu vou falar com o meu vice-presidente, por exemplo, eu vou falar com o meu diretor. Eu começo a falar, ele vira e começa a fazer outra coisa. Então, existe um primeiro passo na comunicação, eu acredito, que é a conexão. Então, sem conexão, não tem comunicação. E a comunicação, a conexão, ela é feita por similaridade, por proximidade.
Então a gente estava falando aqui, a Carol se tornou uma pessoa querida para mim. Quando uma pessoa se torna querida para mim, é porque o meu inconsciente, ela leu pontos de convergência, assim, somos parecidas em pontos, então gosto da Carol. Na comunicação é a mesma coisa. É necessário planejar a ponto de você entender, por exemplo, eu tenho um dado para passar, eu estou muito familiarizado com esse dado. Eu vou passar para minha alta liderança. Bom, o que ela precisa ouvir? É um ponto que ela precisa ouvir sobre isso. E mais, como eu falo de uma forma que desperte o interesse dela logo de início e que ela queira continuar me ouvindo. Eu acho que isso é fantástico. Eu tenho uma ferramenta que eu criei que trabalha muito com isso, que eu chamo de matriz de interlocutores. A gente tende a comunicar da mesma forma para todo mundo. Mas a necessidade, a gente tem a conexão da emocional, né, de ter pontos de convergência, mas muitas vezes também tem a necessidade da informação, que é o que aquela pessoa precisa, onde está a dor dessa pessoa, né? Qual é o interesse da pessoa pelaquela informação, o que vai ajudá-la naquela situação. Então, acho que são 2 pontos importantes, né, é a conexão criada ao longo do tempo, né, que tem a ver muito também com a nossa reputação construída, tem a conexão, de sanar uma necessidade, de eu poder ajudar alguém e a pessoa se sentir grata por saber: "Olha, a Cecília vai falar alguma coisa para mim que vai me ajudar, que vai diminuir uma dor". Mas quando a gente para fazer esse planejamento, onde a gente se perde às vezes, né? E aí a gente ainda está no P do PDCA, né? De entender quem está do outro lado, né? Compreensão do interlocutor. Só que eu tento compreender o interlocutor muitas vezes sem olhar para mim. Então eu sei Isso é muito legal. Eu queria que você aprofundasse um pouco, Carol, nessa questão, porque fazer esse movimento de se adaptar tem que ter muita flexibilidade. Eu preciso sair de mim para ir para o outro. Legal. E aí, eu queria que, como você, psicóloga, que trouxesse esse lado emocional. Tá. Esse lado das emoções. As emoções, porque eu posso ter todo o planejamento, mas na medida em que eu estou apresentando algo para você e você faz assim, faz uma carinha de quem não gostou. Ou o gestor vira do lado ou e vai o fazer gestor vira, coisa. E aí? Isso traz um sentimento de, às vezes, raiva, de se sentir desprezado e tudo isso. Então, fala um pouco como você enxerga as emoções circulando na comunicação. É uma ótima pergunta e a gente poderia discorrer disso por esse tema há muito tempo. Mas quando eu faço também no desenvolvimento de executivos, e muitas vezes eu me coloco nessa situação também, porque a gente, apesar de ter técnica, somos humanos, né? Em alguns momentos a gente também precisa parar e olhar para a gente, né? Porque temos sentimentos. Então, eu vou dividir em 2 partes. Tá? A primeira parte é o porquê que muitas vezes a gente se perde, porque às vezes a gente não colocou no papel, não fez um mapa mental escrito. Porque quando a gente está fazendo um mapa mental, eu costumo dizer que o mar não tem cabelo. A gente vai pensando, pensando, e os nossos pensamentos, eles são dinâmicos. Totalmente. Então, por que eu pensei nisso? Por isso, mas na hora que eu estou no estado de alerta, numa emoção, a minha amígdala entra em ação e a minha capacidade de análise crítica diminui. Mas, se eu tenho algum ponto, e eu tô aqui com o meu, tá, gente? Algum ponto. E eu aqui com o meu. Eu preciso voltar. Se eu olhar para cá, é meu Waze, ele tá recalculando a rota. Então, acho que esse é um ponto importante para conversas mais difíceis. E um outro ponto. O que eu achei interessante, só para você poder falar um pouco dessa rota que eu gostei, dessa analogia, que quando eu li o seu material que você me mandou sobre a sua ferramenta de análise, poucas pessoas consideram colocar na rota as emoções. Exato. Então, por exemplo, as possibilidades de eu me sentir, acho que aí eu faria dessa forma com que você está falando, tá?
Bom, no relacionamento com a Carol, eu vou me sentir, se ela falar isso, eu vou me sentir frustrada. A chance dela virar para o lado e eu me sentir também desprezada. E como eu posso reagir intencionalmente com isso? Eu colocaria assim, possibilidade de emoção e como intencionalmente eu vou e deixaria numa cola. Gostei muito disso. Eu acho que é muito legal, porque a gente cria padrões. Então, eu tô com a Cecília, eu crio uma percepção da Cecília, e aquela percepção ela é verdadeira. Então, o que eu costumo É treinar... verdadeira para mim. Para mim, apenas Pra para você, mim. né? Mas sua percepção da Cecília é verdadeira para você. Exatamente, a partir do quê? Né, do que eu captei do ambiente, da minha experiência, do significado que eu dei, da emoção que aquilo me gera. Então, eu costumo trazer essa matriz de interlocutores, qual é o perfil da pessoa com quem eu vou falar? Então, eu vou descrever o perfil. Vamos fazer ao vivo? Vamos fazer aqui ao vivo, vamos fazer em tempo real? Vamos imaginar que você vai ter uma conversa comigo. Tá. Vamos focar no preparo das emoções, tá? Tá. Vamos fazer o passo a passo. Vamos lá. E aí você fala. E aí você tem uma percepção sobre mim, né? Nós não, só para vocês saberem, a gente não se conhece profundamente. A gente tem um relacionamento, eu conheci a Carol na igreja, a gente troca ideias na igreja. Muito mais sobre filhos, muitas vezes, muito mais né? Sobre... Porque sentamos próximas, muitas vezes. Exatamente. E quando eu conheci a Carol conheci um pouco mais do trabalho dela, tivemos uma reunião para falar né, de projetos e daqui do podcast. Então, ela tem a percepção dela formada, a minha, na mente dela, por essas relações. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu colocaria no papel, qual é o perfil da Cecília para mim? Como eu enxergo a pessoa? Então, eu iria lá e colocaria um perfil analítico, um perfil criterioso, técnico, amável, organizado, né, com planejamento. Então, de certa forma, é assim que eu a enxergo. Depois, eu iria para o segundo passo, né? E olha que curioso, posso fazer uma observação? Lógico. Você é a primeira pessoa que me descreve como analítica. Nunca. Eu tô até surpresa e feliz. É verdade, mas olha só, para vocês perceberem... Como a vivência. E como isso impacta na forma como a Carol chega até mim. Né? Exato. E bastante técnica, né? Então, o que pode incomodar a Cecília, né? Então, na minha percepção, e aqui, gente, eu tô fazendo ao vivo, eu não sabia que eu ia fazer isso, não estou preparada. Não estava planejado. Isso é mais legal. Tá? Então, vocês estão vendo como é a situação. Então, o que pode incomodar a Cecília? Desorganização e falta do planejamento, né? A pessoa não ter consistência. Isso porque a gente teve uma reunião e aí ela foi me perguntando, então ela gosta de uma linha lógica na comunicação. Então, eu poderia incomodar se não tivesse esse alinhamento. Também não sei se é verdade, porque eu não validei com ela, tá, gente? Então... É verdade, mas assim, vamos seguir, porque eu acho que as pessoas entenderem esse planejamento emocional é muito importante. E aí, porque os problemas se dão muitas vezes nas relações. Nas relações. Então, ela tem essa necessidade. O que ela valoriza? A confiança. Então, ter certeza de que o dado está correto, a consistência e a coerência entre o dado. Então, essa é a minha percepção. Então, aqui eu me organizei a partir da minha percepção, que pode ser alterada ao longo do tempo, conforme a gente for trabalhando junto, muitos projetos virão, mas ela pode ser alterada. Então, eu falo que não é uma questão estética, porque a nossa experiência muda a nossa percepção, muda a nossa vivência, né? Sim. Então, e a vivência que constrói o nosso mundo interno. E aí eu vou para mim. Então, até aqui, muitas vezes eu preparo a comunicação somente olhando para quem eu vou falar e esqueço da parte mais importante, olhando para quem vai se comunicar, que no caso sou eu. Então, o que pode me incomodar na comunicação? Pode ser verdadeira, viu? Não tem problema nenhum. O
que pode me incomodar? De repente, você pega de surpresa e não ter uma ideia, ou talvez de eu ser questionada com alguma coisa no podcast que eu não saiba, ou não estava planejado, e então, diante disso, isso pode me desestabilizar? Pode ser que sim, em alguns momentos, pode ser que não, mas pode. Então, aí eu vou para mim, né? Como que eu me sinto na frente da Cecília? Eu me sinto como uma parceira. Por quê? Porque a gente teve uma troca muito legal nesse preparo para o podcast. Então, eu me sinto como uma parceira e sinto que ela já, antes de iniciar, falou, olha, fica tranquila, o podcast, ele é um bate-papo, e eu sou muito mais relacional, muito, né, dentro de um contexto também. Então, o que poderia me destabilizar? Eu não poder ser eu. Né, eu ter que seguir um protocolo totalmente rígido, isso pode me incomodar. Então, ao mesmo tempo que tipo, ser pega de surpresa pode me incomodar, mas se eu não puder ser eu, ou ter que seguir um protocolo muito rígido, também pode me incomodar. Sim. Então, diante disso, como que eu vou trabalhar nesta comunicação com a Cecília? Aí eu posso criar os meus caminhos, né? Quando eu perco, né, o meu âmbito de segurança ou de espontaneidade, o que acontece com a Carol? Eu perco meu raciocínio. E é interessante porque isso é um fato. Eu rabisco muito nas reuniões. Eu sempre tenho um papel e uma caneta, porque eu preciso manter a minha atenção. E aí você pode descobrir qual ferramenta, o mecanismo, como que você se sente mais atenta. Como eu tenho, e foi um feedback que eu recebi dos clientes, né, de trazer soluções, eu vou desenhando os cenários, porque quando eu olho para aquele papel, eu sei exatamente de onde veio aquela construção. Então, como que eu posso trabalhar com a Cecília? Primeiro falar, olha, posso levar um papel? Posso ter escrito? Isso eu perguntei, porque isso me traz uma segurança emocional, porque se ela perguntar... E nem olhou para o papel, né? Não, eu dei uma olhadinha. Mas, e aí, isso tem muito a ver com planejamento, porque eu faço o planejamento da informação, né, do alinhamento do podcast, mas também tenho o meu planejamento emocional que me traz segurança. A gente vai, muitas vezes, só olhando o perfil para quem a gente vai falar. Sim. E esse é o grande erro, porque eu tenho sentimentos e emoções diferentes com perfis de interlocutores diferentes. Se a pessoa é mais incisiva ou diretiva, ou tem um tom de voz diferente, ou fala muito rápido, ou fala mais devagar, o que me gera? E a partir disso eu consigo, então, fazer esse planejamento. E é interessante, porque aí eu vou voltar lá no P, né? Mas só um parênteses. Quando a pessoa ela identifica esses... Por exemplo, vou me sentir... não sei se seria essa emoção que você sentiria se eu falasse, não, agora a gente vai falar disso, agora a gente vai falar disso, agora a gente vai falar disso, agora viesse com uma coisa muito rígida. É perfeito. Olha que interessante, né? Como eu estou no papel, a rigidez do outro pode me flexibilizar na ordem de apresentação, mas eu não vou perder o importante. Então, na comunicação, a gente tem que saber exatamente o que é importante, e digo o importante primeiro. Sim. Né? Logo de cara. Antes que as emoções tomem conta. Exato. E um outro ponto importante que eu comentei, eu vou voltar aqui, porque esse é um ponto fundamental, a gente tende a reagir e não agir. Então, eu reajo diante de uma situação. Vou me defender, né? Se eu esperar 5 segundos, biologicamente, respirar, né? já tem uma outra conexão comigo mesma. Então, só retomando aqui, então você está dizendo que na medida em que, vamos pensar no preparo, você fez uma previsão, assim, se acontecer isso eu vou me sentir assim. E como que eu posso reagir? Como eu posso reagir caso isso aconteça? Você já orienta a colocar isso num plano também, né? Oriento. E essa pausa entra em tudo. E eu falo isso porque eu trabalho muito com essa matriz e a nossa percepção sobre o outro pode mudar. E o dia do outro pode mudar. Porque, às vezes, eu tenho várias experiências aí, eu não estou dizendo com a Cecília, mas em reuniões que um dia, de repente, o meu par, meu gestor ou o próprio cliente está mais ansioso, isso pode me mover de uma forma, ou está mais calmo, pode me mover de outra. Então, quando eu olho para
o meu planejamento e entendo que aquele perfil também tem alterações, Sim, porque também é um ser humano, também é um né? ser humano, eu olho para mim e falo, o que que essas alterações geram em mim? Mas geralmente eu só falo, o outro é assim, e aí eu rotulo e nunca mais mudo a minha comunicação com o outro, nem a minha permito, né, mudar a minha percepção do outro. Então acho que acho não, né? Isso é real e a gente pode mudar a percepção. E eu vejo, Carol, isso que você está trazendo como algo muito significativo na construção de uma carreira. Não só, lógico, na busca de resultados, importantíssimo, porque muitos resultados deixam de acontecer por emoções mal resolvidas, mas eu percebo que muitos profissionais que poderiam ter uma reputação muito maior, eles não têm por falta de domínio, por falta de conhecimento e domínio, controle, não sei se é essa a palavra. Domínio sobre o que sente, né? O autoconhecimento, ele é um processo constante e ele muitas vezes ele é impactado por contexto, né? De novo, a nossa intenção é acertar, ninguém quer comunicar errado, por isso que a gente acha que tudo é muito óbvio. Sim. Mas não é esse o ponto, a gente não quer comunicar errado. Mas tem o que eu comunico, tem o que o outro escuta. E aí, Cecília, dentro né? Já indo um pouco mais pro... Aqui a gente está falando muito do planejamento, mas dentro do eu gosto muito de orientar a utilização de uma ferramenta que é o parafrasear, né? Que é justamente a gente verificar o entendimento do outro a partir da percepção do outro. E um exemplo seria, como eu falei aqui para você, Carol, então você está me dizendo que isso. Perfeito. Isso. Carol, vamos fazer na prática. É uma forma de parafrasear diferente vivenciando. Então, está checando os critérios de excelência, checando os critérios de percepção, e isso favorece um feedback positivo de reconhecimento e não de redirecionamento, porque o que não pode fugir está muito bem alinhado. Geralmente a gente, e esse já é um processo de delegação, uma ferramenta muito boa para quem delega ou alinha projetos, o parafrasear, ele permite um direcionamento antes de uma situação errada, porque ninguém sai querendo errar. E aí, qual é a pergunta que geralmente as pessoas fazem? Você entendeu? E a pessoa vai falar sim. Sim, porque entendeu. Sim. E depende do perfil dela, né? Porque geralmente se pega uma pessoa mais amigável, que tem dificuldade de se posicionar, de dizer o que pensa. E as pessoas, elas estão sob medo também. Medo de falar que não entendeu e ser taxado de uma pessoa... de avaliações, De avaliações. Porque vão me achar que eu sou burro, vão achar que... São as crenças. Entendeu? Entendi. Realmente, às vezes não tem nem medo, porque enquanto ela tá entendendo, ela tá dando o melhor dela, não tem medo, mas para ela ficou tão óbvio para a realidade dela, que às vezes nem é o medo, às vezes é a objetividade ou a interpretação do dado, né? Então, como que a gente pode fazer isso sem inibir o outro? Né? Então, deixa eu ver se eu entendi isso. Ou, não, Cecília, esse critério não é só o medo, pode estar justamente na clareza que a pessoa compreendeu e que aquilo é uma verdade que ela entendeu. Mas essa checagem não tem custo e é um baixo investimento. Então, tem só o custo que as pessoas acham que é custo, mas é investimento. Que é o tempo. Que é o tempo, perfeito. As pessoas enxergam assim, a pessoa fala rápido porque eu tenho outra demanda, esse é o mundo que eu vejo hoje dentro das empresas. Mas a importância de você ter uma comunicação clara, que faça essa checagem, esse parafrasear, evita tanto tempo depois na correção. Exato. É tão importante, e é importante que as pessoas comecem a enxergar isso como investimento. E para complementar o que você traz, tem um ponto interessante, né? O que você entendeu? Isso inibe. Então, como que nós faremos? Tá me chamando de o quê? Né, que eu não entendo? Você só quer checar? Então, não é o que você entendeu, vamos lá, quais são os passos, quais são os pontos mais críticos para você?
Ou até me diz como ficou isso para Como, você. como que a gente vai tratar esse tema, quais são os passos para que a gente verifique. Então, tem formas amigáveis de verificar e também de questionar. Então, acho que Muito esse é bom. um ponto importante. Então, isso é muito do. Então, você tem o material de apoio e você tem a checagem no final, que entra no check que eu falei para vocês, do plan, do e check da verificação. E aí a gente vai para ação. Uhum. A gente vai para realmente usar a informação, o dado, o que seja daquela situação. E aí a gente volta para um ajuste final, né? Sim. Da situação. Eu queria até voltar num tema, Cecília, dessa verificação, tá? Eu costumo dizer que a comunicação não é um retrato, mas ela é um filme Filme. ou uma série, Uhum. né? E aí eu vou fazer uma analogia com o Netflix. O Netflix, quando tem uma série, geralmente ao término da série ele faz ele traz para as pessoas um insight do que virá, para gerar curiosidade, Sim. né? Mas para gerar o engajamento do que vai ser, Fica com vontade, né? fica com vontade. Então ele te dá uma previsibilidade, dá uma perspectiva. Então a comunicação traz isso, né? Ela precisa trazer isso. Qual é o impacto dessa Uhum. ação, ou qual é o impacto dessa informação, onde vai ser utilizado, que é a importância da situação. Mas quando você inicia o novo episódio, geralmente o Netflix Retoma. retoma, Faz um recapitula. resumo. E por que ele faz isso, né? Pensando um pouco, até nas nossas reuniões corporativas, para colocar todo mundo na mesma página, para colocar todo mundo no mesmo contexto. Sim. Para começar a reunião ditando o que será a reunião. E a gente não faz isso. Uhum. A gente entra achando que está todo mundo na mesma Na página. mesma página. Você vai, as pessoas elas tendem, né? E eu também de novo me incluo Também. a se comunicar de acordo com o seu próprio mundo, com a sua Exato. própria visão, como se fosse um E espelho. com o seu próprio contexto, né, do que você tem ali. Mas às Muito vezes bom. entrou um funcionário novo, ou o teu colega não estava na última reunião, enfim, ou muitas coisas aconteceram de uma semana para outra. Então, essa é super importante. E quando eu falo isso para os executivos, eles falam, é verdade. Uhum. Muito legal. E eu, conversando com você agora, Carol, reforça um ponto que eu sempre acredito, que é a importância da flexibilidade na comunicação. O quanto para ter uma comunicação efetiva, eu preciso moldar o meu comportamento, me adaptar às situações, às pessoas. E aí, como fonoaudióloga, eu trago também a flexibilidade no tom de voz. Perfeito. Como eu preparo essa comunicação e que tipo de tom de voz que eu vou usar? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Vou pegar até o exemplo da minha filha, né? Que eu sou uma pessoa que eu tendo a ser, eu tô bem me equilibrando, mas eu tendo a ser autoritária e controladora. E por ter esse perfil, eu tendo a usar uma voz mais forte, mais firme, mais convicta. Então, quando eu vou me comunicar com a minha filha, eu preciso planejar o tom de voz, o cenário. Eu preciso falar, bom, eu vou falar com ela, vou colocá-la sentada, eu vou sentar, coloco sentada no sofá, eu vou pegar uma cadeirinha dela, eu vou sentar para ficar na altura dela, e eu vou usar um tom suave, eu vou falar, vou preparar, eu falo, filha, agora a gente vai, ela tem 5 anos. Agora a gente vai sentar aqui porque a gente vai conversar de alguma coisa importante. Então eu moldo meu tom de voz, eu não falo, vamos sentar aqui que a gente tem que conversar sobre uma coisa importante. Eu falo, filha, nós vamos sentar aqui agora porque a mamãe tem uma coisa importante, nós precisamos conversar. Com 5 anos. Ela já se prepara. Ela já fica no estado de alerta, a mamãe quer ter uma conversa não, séria. ela se prepara, ela aceita. É muito curioso. Eu até levei isso para a escola dela. Porque a minha filha, ela tem o horário de falar, de conversar com ela e a forma. Mas a matriz de interlocutores é para isso. Por quê? Porque se você quiser dar uma mensagem fora de um contexto, não vai funcionar ou não vai ter o mesmo impacto. Uhum. Não, sabe o que ela faz, Carol? Quando eu falo com ela no dia a dia, assim, na minha falta de intencionalidade,
ela fala, não quero ouvir sobre isso, não quero ouvir sobre isso, não quero ouvir sobre isso. E quando eu chego no horário que ela está disponível, na forma como ela entende melhor, eu levei isso para psicopedagoga da escola. Ela fixa o olho dela para baixo e direciona o olhar dela para o lado, porque ela está escutando. Ela direciona para o ouvido. Olha como é uma pessoa de comunicação que treina a comunicação. Então, ela fica assim, e ela escuta e ela fala, tá bom, mamãe, tá? Eu sei que ela tá entendendo. Eu não vou fazer checagens 1000 com uma criança de 5 anos, até porque com 5 anos é igual eu falo, é uma caminhada de dia, toda hora. Todo dia eu tenho que falar alguma coisa. E às vezes eu tenho que falar aquela mesma coisa todos os dias da semana. Porque o óbvio precisa ser dito e redito. Ela é uma pagininha em branco, né? Então tô ali construindo. Mas a importância de você planejar horário, tom de voz, selecionar as palavras. Então eu seleciono filha. Quando eu chamo de filha, eu trago ela para o meu coração. Né? Não estou convidando as pessoas a serem pais e mães no ambiente de trabalho. Lógico. Mas para mostrar a importância de você moldar a sua voz, seu tom, selecionar as palavras, falar mais devagar. Em tudo. Em tudo. E mesmo porque eu costumo... a gente está aqui falando, então, de autogestão. Para a boa comunicação. Para a boa comunicação. Então, a gente está falando de um autoconhecimento. Sim. Né? E a mesma pessoa que vai no jogo de futebol e muitas vezes xinga o próprio time ou o juiz, ela vai no jogo de tênis e fica 3 horas em silêncio. Sim. Porque o ambiente também molda a gente. Né? E é a mesma pessoa em contexto diferente. Sim. Né? Então, a gente também se comunica quando a gente não fala. Então, essa autogestão para uma comunicação situacional é importante. Eu não estou levando para o mundo corporativo uma criança de 5 anos, mas eu estou levando para o mundo corporativo que nós temos maturidades profissionais diferentes para atividades diferentes. E a gente tem que entender isso, inclusive nas competências técnicas, né? Na habilidade de uma pessoa exercer e executar uma função ou uma atividade nova. Seu contrato, e existe uma teoria de maturidade profissional e liderança situacional que pode ser utilizada em situações e momentos diferentes. Se eu tenho uma pessoa que acabou de entrar na empresa e é um gerente, por exemplo, ele tem alto potencial para rapidamente ter uma maturidade e autonomia. Mas se a gente não treinar esse gestor para que ele entenda o contexto que ele está, a cultura, as regras e os procedimentos, a gente pode perder essa potencialidade. Sim. Eu tenho um gestor que foi promovido a diretor, ou um ótimo analista sênior que foi promovido a um coordenador. Se eu também não der o contexto do que é esperado, das regras explícitas e implícitas, né, de como funcionam as coisas, eu também vou perder a potencialidade. E ali que a gente trabalha com a maturidade diferente em relação a contextos e execução de atividade. Muito bom. Tá? Muito então, bom, essa Carol. é a liderança situacional da comunicação. Perfeito. É um tema que a gente poderia falar eternamente. Poderia. Né? E é uma delícia, uma né? delícia, eu sou apaixonada por isso. Além de amar muito trabalhar com comunicação, falar sobre comunicação, trazer para você que nos acompanha aqui a importância desse tema. Me surpreende muito. Outro dia eu comecei a fazer um trabalho com um profissional. Tá tudo bem? Tá. Um profissional que ele extremamente competente. Ele trabalha na empresa desde estagiário e agora ele se tornou um diretor de uma fábrica inteira. E na primeira sessão de mentoria que eu fiz com ele tem alguns desafios para inspirar, para trazer as pessoas para perto. Ele falou para mim, Cecília, eu vou ser sincero com você, até a gente começar a fazer esse trabalho, eu não acreditava em nada disso, e eu não acreditava na comunicação. Ele falou, nunca valorizei a comunicação. Para mim, eu sempre valorizei os processos. Só que ele chegou num momento agora que se ele não tem uma comunicação, ele cresceu porque ele é inteligente, é um cara do bem, muito do bem,
mas agora ele precisa ter uma comunicação que traga uma fábrica inteira para perto dele. A comunicação, ela bate na nossa porta, né? Mas eu fico imaginando esse profissional conhecendo sobre comunicação com 28 anos, 25, 28 anos, entendendo e querendo trabalhar essa comunicação intencional. Como será que seria a carreira dele hoje? Onde será que ele estaria hoje? Com a inteligência que ele tem, provavelmente ele estaria já numa vice-presidência, onde quer que ele... Sim. Né? Ou até com uma satisfação maior. Né? Sim. Não, ele não tem nenhum tipo de insatisfação. Foi um pedido da empresa. Entendi. Foi um pedido da empresa, que por ele continuaria. Mas agora a empresa enxergou que sem a comunicação, com os padrões de comunicação que ele tinha, ele não avança nos objetivos. Talvez ele até tivesse umas relações mais saudáveis, né? Porque a nossa comunicação, ela molda a nossa reputação, que é a nossa interação com o meio, né? Uma reputação, uma boa reputação, que as pessoas podem falar, e eu não estou dizendo que a gente não vai se posicionar. Muitas vezes a gente se esquiva de conversas difíceis porque a gente não tem habilidade de comunicação. Então, não faz o preparo. Não faz o preparo. E aí são nesses momentos que a gente começa a criar desvios de relações, desvios de padrões de excelência da empresa. Desvio de processos. Desvios de processo e de condutas, de comportamento. Muito bom, Carol. Carol, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem principal para a nossa audiência. Qual é a mensagem do seu coração para que eles evoluam na comunicação, na vida pessoal, na vida emocional, na vida profissional? Comunicação é viver. Então, se você quer viver, se autoconheça. Se você quer viver bem, se autoconheça. Eu acho que essa é a questão. Se autoconheça para ter essa comunicação. Para viver bem. Viver consigo mesmo. Muito bem. bom. Muito bom, Carol. Muito obrigada, viu? Eu quero agradecer. Você ter vindo. Obrigada por tanto que você me ensinou hoje. Eu que te agradeço, porque você também me ensinou muito. Eu vou ter algumas conversas sérias aí nos meus próximos dias e eu vou pensar diferente a partir da nossa conversa. Obrigada. Obrigada a você e parabéns pela jornada, pela pessoa que você é, pela carreira. É uma alegria para mim ter você na minha jornada e com certeza uma alegria para a audiência ter tido você e aprendido com você. Fantástico. Para você que ficou até aqui, se tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação para mim ou para Carol, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai ter a alegria de te responder. E se esse episódio fez sentido para você, e eu tenho certeza que fez, porque desafios de comunicação são presentes em quase todas as pessoas, compartilha com alguém que você gosta muito, que você quer ver crescer, para que essa pessoa também possa se beneficiar dessa maravilha de aprendizado que a gente teve aqui hoje. E muito obrigada por você acompanhar o Oratória Executiva, estar aqui de 15 em 15 dias. É uma honra para mim ter a sua audiência. Um abraço para você e nos vemos daqui 15 dias em um novo episódio do Oratória Executiva, porque comunicar com confiança e clareza é liderar. Você sente que tem desafios na sua comunicação executiva? Acesse o link do diagnóstico executivo gratuito que está na descrição desse episódio e descubra o que trava o seu posicionamento estratégico.